vamos para outro capítulo, que é a ansiedade, né? A ansiedade é o grande inimigo da sexualidade. A ansiedade não costuma atrapalhar o desejo. A pessoa que está com um problema de ansiedade, ela continua tendo desejo, mas atrapalha o desempenho. Só que atrapalha o desempenho, né? Ela continua tendo interesse sexual, mas atrapalha muito o desempenho. No homem e na mulher, né? Então veja, a ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade é um nome que a gente dá para um tipo especial de medo. A emoção que está por trás dessa palavra ansiedade é a emoção do medo, né? E medo do quê? Aí depende da história de cada um, depende da história de vida de cada um, né? Muitas vezes, quando a gente está perante uma pessoa que é ansiosa o tempo inteiro, ela é ansiosa o tempo inteiro para tudo, provavelmente nós estamos falando de algum medo que tem a ver com a relação dessa pessoa com a vida. Algum medo que teve uma origem muito cedo na história dessa pessoa. Algum medo que teve uma origem na infância, alguma coisa assim. Pode ser que para a gente entender esse medo, que faz a pessoa ser ansiosa para tudo, o tempo inteiro, pode ser que a gente precise de uma terapia um pouco mais profunda, uma psicanálise, alguma coisa um pouco mais demorada. Mas não, existem pessoas que não são ansiosas o tempo inteiro. Elas ficam ansiosas na cena sexual, elas ficam ansiosas na situação sexual. Quando não está acontecendo, quando elas estão longe de sexo, elas não são tão ansiosas, elas são pessoas até tranquilas. Mas na hora que aparece a cena sexual, quando elas entram no cenário sexual, aí a ansiedade dispara, né? Então, são pessoas que têm uma ansiedade sexual. A ansiedade é voltada para a dificuldade sexual, né? E a ansiedade é sexual e é causadora da dificuldade sexual. No caso, falei que toda ansiedade tem um medo por trás. E o medo é uma emoção que libera substâncias químicas no cérebro e no corpo da pessoa. A principal substância química do medo é noradrenalina e adrenalina, né? E a adrenalina faz o quê? A adrenalina faz encolher os vasos sanguíneos. A adrenalina provoca palidez na pele. Quando você está com medo, você libera adrenalina, você fica pálido. Por isso que a gente fala, a pessoa ficou amarela de medo. A pessoa ficou pálida de medo, né? Você nunca ouviu falar que a pessoa ficou vermelha de medo. Você já ouviu falar que alguém ficou vermelho de medo? Não. Não fica vermelho de medo. Branco. Por que você não fica vermelho de medo e fica branco de medo? Ou amarelo, que é o branco, é um tom do branco, é o amarelo, né? Por quê? Quando você fica vermelho, você está com os vasos sanguíneos dilatados. Quando você fica branco, você está com os vasos sanguíneos comprimidos. Os vasos sanguíneos encolheram e a circulação sanguínea na periferia do corpo diminuiu. O medo deixa você branco, o medo deixa você amarelo ou branco, né? Fica pálido de medo. Isso significa que o medo libera adrenalina e a adrenalina atrapalha a dilatação dos vasos. Ora, veja bem, para a resposta sexual acontecer, para o bom funcionamento do órgão sexual, né? precisa o contrário, precisa de vasodilatação. Tanto no homem quanto na mulher. É a dilatação do vaso sanguíneo que faz o pênis encher de sangue e ficar duro. É a dilatação dos vasos em volta da vagina que faz a vagina aumentar de profundidade e faz a vagina ficar úmida. Aquela lubrificação da vagina depende dos vasos sanguíneos bem dilatados, né? Quanto mais dilatados os vasos sanguíneos, mais umidade na vagina. Quanto mais dilatados os vasos sanguíneos, mais sangue entra no pênis, mais duro fica o pênis. E
Se você está com uma emoção de medo e libera adrenalina que encolhe os vasos sanguíneos, o pênis fica murcho e a vagina fica seca. Né? Nossa! Então, fundamentalmente, o que a ansiedade provoca na cena sexual é o pênis murcho e a vagina seca. Se essa ansiedade é da mulher, ela vai ter a vagina ressecada. E se ela está com um homem que está com o pênis ereto, que vai fazer uma penetração numa vagina que está ressecada, ela vai sentir dor. Ela vai sentir dor. E a dor aumenta a liberação da adrenalina. Então, ela já estava com a vagina ressecada, ela vai receber um pênis que está duro, que vai fazer doer a vagina dela. Essa dor da vagina vai liberar mais adrenalina e vai ressecar mais ainda. Aí ela entra naquela situação de que não consegue fazer sexo porque dói, porque dói, né? Por quê? Faz parte da ansiedade um comportamento que, ou melhor, existe um comportamento frequente nas mulheres, mais frequente nas mulheres do que nos homens, que leva a ter ansiedade, que é o comportamento chamado obsessivo. O que é o comportamento obsessivo? É aquele comportamento de ficar vigiando para ver se está dando certo. Ficar vigiando para ver se está funcionando. Ela fica olhando para o corpo dela para ver se o orgasmo vai aparecer em algum lugar. E esse comportamento de vigilância, esse comportamento de ficar vigiando o homem para ver se ele está gostando, vigiando o corpo dela para ver se está funcionando, não deixa o orgasmo acontecer. O orgasmo só acontece quando a pessoa abre mão do controle. Quando a pessoa abre mão... Relaxa, né? É o famoso relaxa e goza. Relaxa a pessoa que fica vigiando, ela não relaxa. Claro. E se ela não relaxa, ela não tem orgasmo. No caso do homem, a ansiedade faz o homem perder a ereção. E quando ele perde a ereção, o que acontece com a ansiedade? Piora muito. Quando o homem percebe que o pênis amoleceu, aí ele entra numa crise de ansiedade, né? Ele entra numa crise de ansiedade que libera mais adrenalina ainda, o pênis encolhe e quase desaparece. Então, é claro que o que esse homem precisaria nessa situação em que ele ficou ansioso, né? Qual o motivo principal da ansiedade no homem? O medo, o temor de desempenho. A gente chama de temor de desempenho. O medo de que eu não vou ser suficiente para esta mulher. O medo de que esta mulher conhece um homem melhor que eu. O medo de que eu não vou conseguir fazer ela ter um orgasmo. O medo de que ela vai me comparar com alguém e vai achar que eu não sou tão bom. Então, esse medo de não ser o cara perfeito para aquela mulher leva o pênis a amolecer. Porque é medo, né? Quer dizer, o homem, para não ter essa ansiedade, esse temor de desempenho, ele tem que se colocar na situação da relação sexual com a intenção de se divertir, com a intenção de brincar, com a intenção de passar alguns momentos agradáveis, sem ficar se preocupando qual é o julgamento que a mulher vai fazer dele. Porque o grande problema emocional que atrapalha a vida sexual de homens e mulheres é o medo da opinião que o outro tem de mim, o medo do julgamento que o outro faz de mim, o medo de que o outro não me acha tão bom quanto ele gostaria ou ela gostaria que eu fosse. Então, esse medo do julgamento do outro é a principal causa de ansiedade e a principal causa de dificuldades sexuais, né? Então, eu acho que a gente, para não esticar muito o vídeo, eu acho que a gente poderia parar por aqui, né? A gente comentou da falta de educação sexual, a gente comentou da depressão, a gente comentou da ansiedade. E essas coisas todas podem ser resolvidas procurando um profissional que trabalha com medicina sexual, que trabalha com terapia sexual, porque esse profissional vai saber
ajudar essa pessoa, tanto do ponto de vista se ela precisar de uma ajuda de medicamentos, quanto do ponto de vista dela precisar de uma ajuda com terapia sexual. Eventualmente, o médico que faz medicina sexual, às vezes não faz terapia, mas normalmente ele trabalha em conjunto com um psicólogo, um terapeuta, né? Trabalha em equipe. Então é importante entender que o remédio sozinho, sem ninguém para conversar, só ir lá na farmácia, comprar o remédio e tomar, não resolve. Não resolve. E às vezes você só fazer terapia e só conversar também não resolve. As pesquisas todas demonstram, várias pesquisas demonstram, que os melhores resultados são conseguidos quando a gente junta as duas coisas. Quando a gente junta terapia, conversa com um profissional terapeuta e o uso de medicamento quando precisa, nem sempre precisa, mas quando precisa algum medicamento, é juntar o medicamento com a terapia. Essa união de uma boa terapia com uma dose correta de um bom medicamento é a união que costuma dar os melhores resultados. Muito obrigada, Dr. Richo. Uma maravilha esse vídeo, hein, gente? Foi um prazer. Valeu. Até a próxima, Isabel. Até a próxima. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live in my